jovens, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou Milena Marães, professora de língua portuguesa, e é um prazer tê-los aqui. Afinal, professora, o que nós vamos estudar nesta aula? Acompanhem comigo. Então, nós temos nosso objeto de conhecimento, um gênero didático, e no nosso detalhamento, leitura de textos extraídos de jornais e da internet, tais como notícias, reportagens, carta ao leitor e artigos de opinião. Então, gente, vamos à nossa aula? Então, gente, nesta aula especificamente vamos tratar do último tópico do nosso detalhamento, que é o artigo de opinião, mas pensando esse artigo de opinião de uma forma mais estilo Enem. E aí, para a gente entender o que seria esse estilo Enem, a gente vai entender agora o que é um texto dissertativo argumentativo, porque é isso que o Enem exige quando ele propõe ali a ideia da situação, a ideia da proposta, né, do tema, e aí ele pede que você escreva um texto dissertativo argumentativo. Nós vamos falar do Enem nesta aula especificamente. Então, acompanhem comigo o conceito de texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é um texto que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. É fundamentado com argumentos para influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Continuando, daí a sua dupla natureza. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião, e é dissertativo porque se utiliza de explicações para justificá-la. E aí eu gosto de fazer uma comparação quando a gente pede a opinião sobre determinada pessoa. O que você acha da pessoa? O que você acha do fulano, né? E aí você tem uma opinião sobre a pessoa. O que nós temos aí como tese, né? Seria a sua ideia principal a respeito da pessoa, por exemplo. E aí depois você vai justificar, porque você acha a pessoa legal ou chata, porque você pensa isso da pessoa, e a pessoa começa a justificar o porquê ela pensa daquela forma. Por causa disso, por causa daquilo. Então, isso basicamente seria, se nós pensarmos no Enem, como que deve ser, né? Você apresenta a sua ideia e depois justifica a sua ideia. Claro que na redação do Enem, diferentemente, quando a gente vai dar uma opinião sobre alguém, a gente precisa trazer uma gama de repertório, né? A gente precisa trazer ideias que vão além das nossas palavras. Então, a gente traz um contexto histórico, a gente traz uma citação para embasar aquilo que nós estamos falando, tá bom? E assim se resume o que é o texto dissertativo argumentativo. Vamos continuar falando dele. Então, o objetivo desse texto é, em última análise, convencer o leitor de que o ponto de vista em relação à tese apresentada é acertado e relevante. Para tanto, mobiliza informações, fatos e opiniões à luz de um raciocínio coerente e consistente. Só para nós entendermos, quando a gente pensa nessa questão da opinião, a gente precisa também apresentar uma lógica. Claro que na hora da fala, quando a gente, por exemplo, pergunta a opinião, o que você acha sobre a professora Milena? Você começa a falar ali, né, e vai falando até de forma aleatória muitas vezes. Só que quando a gente pensa num texto escrito, sobretudo para o Enem, a gente precisa seguir uma lógica. Então, qual vai ser a primeira justificativa? Qual vai ser a segunda justificativa? O que eu vou colocar em primeiro? O que eu vou colocar em segundo? A gente segue uma lógica para que, então, haja defesa do ponto de vista, ok? Então, a gente precisa pensar numa sequência. Isso, inclusive, a gente chama de projeto de texto, né? Vou ter a introdução, vou colocar isso na introdução, depois eu vou ter o desenvolvimento, a parte 1, depois a parte 2 e, por fim, a conclusão. Para a gente entender isso melhor, eu quero que vocês acompanhem o texto comigo. Vejam aí. Então, o poema Erro de Português, do escritor modernista Oswald de Andrade, retrata o processo da aculturação dos indígenas durante a colonização do Brasil. Atualmente, no país, ainda existem inúmeros desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais devido, sobretudo, à ineficiência estatal e histórica e sem assistir esses indivíduos e ao desconhecimento por parte da população sobre a diversidade e a importância desses grupos. Vamos só voltar à cartela anterior para a gente perceber que eu entendo, a partir do que foi colocado aí,
que a pessoa vai falar sobre a questão da valorização das comunidades indígenas, né? É explícito que o tema vai falar sobre isso, né? O texto vai falar sobre esse tema. E perceba que para apresentar, digamos, a minha tese e depois os meus argumentos para embasar tudo isso, eu já começo trazendo ali uma obra chamada Erro de Português, que vai embasar esse meu pensamento, né? Ó, eu estou falando, mas eu não estou falando a partir de qualquer coisa, eu estou falando com base em determinada obra. E aí ele começa, então, a fazer a defesa do seu ponto de vista. E aí ele começa, retrata o processo de aculturação dos indígenas durante a colonização do Brasil, e aí ele faz uma relação dessa obra com o que, de fato, ele vai defender. Atualmente, no país, ainda existem inúmeros desafios para a valorização de comunidades. Então, perceba que a tese dele, o ponto de vista dele, é que hoje ainda existe essa questão da desvalorização. Há inúmeros desafios que demonstram que, de fato, ainda acontece essa desvalorização, ok? Continuando, isso acontece porque ao descaso, né, do poder público e a ineficiência estatal, não só estatal como histórica também. Então ele diz que é um problema do Estado ainda hoje, mas não só isso, tem a ver também com a nossa história, né, com a forma que a nossa história se deu. E aí ele fala que isso vai ocasionar o quê? Justamente a falta de assistência desses indivíduos, né, porque não há essa questão do auxílio, tanto por parte da população quanto por parte do Estado. Sobre a diversidade e a importância desses grupos. É necessário destacar de início o descaso. Então agora, só uma pausa, né? Vamos voltar rapidinho. Agora ele vai começar a justificar, a mostrar o porquê acontece essa ineficiência estatal, bem como a questão do desconhecimento, por que há esse descaso. Então ele começa, é necessário destacar de início o descaso do poder público em assegurar de maneira efetiva os direitos fundamentais às comunidades tradicionais. Então, a gente está mostrando aí como que o poder público faz isso, não é? De fato, o Estado historicamente negligenciou a proteção de organizações sociais distintas, tais como ciganos, quilombolas e indígenas, e muitas vezes legitimou a dissolução da cultura desses povos. Prova disso, durante o período de ditadura militar, a adoção de uma política assimilacionista, isto é, de integração dos povos nativos aos costumes da sociedade citadina como tentativa de extinguir determinadas tradições. Vamos só voltar um pouquinho o texto, a cartela anterior, para a gente começar a entender o porquê que acontece essa desvalorização. Ele começa falando, vamos voltar mais uma cartela? Isso, que esse descaso do poder público advém lá do nosso contexto histórico. Desde sempre, se a gente pensar de forma simples, o Estado faz o quê? Negligencia esses direitos fundamentais aí. Então, ele mostra como o Estado negligenciou. Ele negligenciou a proteção de organizações sociais distintas. E aí ele cita quais foram essas organizações sociais. Continuando, ele legitimou também, ou seja, deu forma, poder, a dissolução da cultura desses povos, e aí ele mostra que essa dissolução, vamos dizer, acabar, esse apagamento da cultura, se deu sobretudo com o período da ditadura militar, que houve aí a adoção dessa política assimilacionista. O que isso quer dizer? É que eles tinham que se integrar aos costumes da sociedade citadina, não é? Ou seja, eles tinham que adquirir outros costumes que não eram os costumes deles. Ok? Isso tudo como tentativa de extinguir determinadas tradições. Então, no fim das contas, tudo isso para fazer justamente o apagamento. Então, isso mostra a ideia que ele tem lá no início, que é dizer assim, ó, ainda hoje nós temos inúmeros desafios de desvalorização para desvalorizar, na verdade, essa cultura aí, essas comunidades indígenas, ok? Esses povos tradicionais. Dessa forma, as populações tradicionais são desvalorizadas e, não raro, não reconhecidas pelo governo. Conjuntura que impossibilita seu pleno exercício de dignidade, tendo em vista a dificuldade de acesso a direitos sociais imprescindíveis para seu bem-estar e para a perpetuação de seus saberes ao longo das gerações.
necessários para a manutenção de uma identidade coletiva associada ao reconhecimento de sua ancestralidade. Vamos só voltar um pouquinho para nós percebermos aí que nós temos realmente o governo colaborando para essa questão no inteiro, não é? Tanto que ele impossibilita ainda hoje o pleno exercício da dignidade desses povos. Se a gente pensar, existe ainda um processo de dificuldade para que eles tenham acesso, né? A falta da demarcação das terras indígenas, por exemplo, claro que ele não citou aí, mas a gente poderia pensar em muitos fatores que ainda atrapalham essa questão do exercício pleno dos direitos desses povos. Vamos continuar aí. E aí, isso impede o quê? O acesso a direitos sociais que são fundamentais, ou seja, imprescindíveis para seu bem-estar e para a perpetuação de seus saberes ao longo das gerações, necessários para a manutenção de uma identidade coletiva associada ao reconhecimento de sua ancestralidade. Então, a partir do momento que o Estado não tem essa preocupação, vai haver o apagamento da cultura e, consequentemente, o apagamento de sua ancestralidade. Afinal, gente, essa cultura é uma marca do que eles são de fato. Então, se o Estado não se preocupa com isso, realmente vai haver o apagamento dessas culturas, dessas comunidades. Continuando. Além da ineficiência do Estado, então, até então, eu estava falando do Estado, como que o Estado trabalha para que não haja essa valorização. Agora, vamos continuar com outra ideia que também faz referência a essa questão da desvalorização. Além da ineficiência do Estado, o desconhecimento dessa diversidade cultural por parte de muitos indivíduos, acentua a desvalorização dos povos tradicionais. Notadamente, a invisibilidade de comunidades históricas compromete o desenvolvimento do senso crítico frente à importância dessas organizações sociais para a construção identitária do país, cenário que comprova o pensamento da escritora brasileira Cecília Meirelles, em sua obra Crônicas da Educação, na qual diz: a educação é fundamental para a orientação individual, ou seja, para a criticidade nas inúmeras situações da vida social. Conforme esse raciocínio, a sociedade não valoriza devidamente as populações ancestrais e diversas vezes separa essas coletividades por não conhecer sua relevância para a cultura nacional, comprometendo, assim, a manifestação de suas tradições relacionadas ao sentimento de pertencimento e ao modo de viver em harmonia, não só com o espaço, mas também com outros sujeitos. Vamos voltar um pouquinho às cartelas, tá bom? E aí a gente vai entender ali a partir da Cecília Meirelles o porquê nós temos essa outra problemática. Então, além da questão do Estado, nós temos o desconhecimento do próprio povo, né? Na verdade, nós temos esse desconhecimento, se a gente parar para analisar a situação. Por quê? A gente não conhece como se dá essa cultura, a gente não conhece por que ela existe, como ela veio, como ela é formada. Então, essa questão do desconhecimento vai impactar também na desvalorização dessas comunidades, desses povos tradicionais. E aí, mais uma vez, a pessoa que escreveu o texto cita que essa questão vem de um fato histórico, não é? Continuando. E isso compromete o quê? O desenvolvimento do senso crítico. Então, se eu não tenho uma educação, e é isso que vai ser desenvolvido depois, o que vai acontecer? A gente não vai ter esse senso crítico para dizer assim, ó, eles são importantes para que haja, então, essa valorização. E, mais uma vez, eu trago um repertório, que é Cecília Meirelles, para confirmar o que está sendo falado, ok? Então, passando aí dessa parte. Perfeito. Nós temos aí, por fim, o seguinte: é imprescindível, portanto, que Estado, aliado à esfera municipal e estadual de poder, proteja efetivamente as comunidades tradicionais do Brasil, por intermédio de políticas públicas voltadas para reconhecimento oficial de povos ancestrais negligenciados, como extrativistas e pescadores, bem como para a promoção de direito às diversas organizações culturais, com a demarcação de terras indígenas
e quilombolas, e a visita periódica de agentes do governo que documentem as necessidades de cada grupo, a fim de proporcionar o exercício de dignidade para esses indivíduos. Perceba que está sendo aí proposta uma ideia de intervenção, não é? Para que haja, então, essa valorização. Urge também que a escola possibilite o conhecimento sobre essas populações mediante palestras e aulas extracurriculares com profissionais da área de história e de antropologia que demonstre a importância dessas comunidades, com o intuito de incentivar a criticidade dos estudantes sobre a valorização dos povos tradicionais. Ok? Então, agora nós vamos entender como se dá a divisão desse texto. Vamos verificar aí. Então, nós temos a estrutura do texto dissertativo argumentativo, nós temos que ter uma introdução, e o que eu faço na introdução? Eu apresento o tema, como a pessoa bem fez aí, nós vamos falar, eu estou aqui dizendo em palavras simples, ok? Sobre a valorização dos povos tradicionais. Na verdade, como acontece a desvalorização, né, desses povos. Então, eu apresentei o tema. A pessoa também fez uma contextualização do tema, explicou, mostrou a sua tese, mostrou os seus argumentos, né? Nós temos aí o ponto de vista. Então, esses elementos precisam estar na hora em que eu vou montar a introdução. Eu preciso falar do tema, eu preciso explicar um pouquinho o que é esse tema, e então eu mostro meu ponto de vista, a minha tese, junto com os meus argumentos. No desenvolvimento, eu vou ter os argumentos, né, de fato e de direito, e aí, a partir do momento que eu começo a defender esses argumentos, eu preciso trazer exemplos, eu preciso trazer dados estatísticos, eu preciso trazer pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, pequenas narrativas ilustrativas, alusões históricas, comparações entre fatos, situações, épocas ou lugares. Então, eu posso trazer tudo isso para comprovar o que eu estou falando. Afinal, se eu parar para pensar, a minha palavra não é nada sem a comprovação disso. Eu preciso comprovar. Eu estou falando isso, mas eu posso comprovar com determinada situação, com um fato histórico, com um dado estatístico, com uma citação e assim por diante, como a pessoa fez aí. Ela trouxe vários repertórios. Falou da ditadura militar, falou da obra de Oswald de Andrade, da obra de Cecília Meirelles. Então, ela trouxe tudo isso para o quê? Embasar o que ela estava argumentando. E aí nós temos a parte final, que é a conclusão. Quero que vocês acompanhem comigo, que é o fechamento do texto. Eu posso retomar o que eu falei. Olha, de forma simples foi falado tal coisa. Pronto. E aí eu já venho com uma proposta de intervenção. Claro que a proposta de intervenção pode vir no decorrer do texto, mas geralmente as pessoas colocam no final para ficar ali de uma forma mais estruturada. Então, o que vai acontecer na proposta de intervenção? Vocês têm que responder o que é possível apresentar como solução para o problema, o que você vai fazer de ação, né? O que é possível, o que nós vamos fazer para solucionar esse problema. Continuando, quem deve executar essa ação? Quem vai fazer isso acontecer de fato? Como eu vou viabilizar essa solução? Como eu vou fazer? Com que estratégia, não é? Eu vou fazer essa ação? Qual vai ser o efeito dela? O que eu vou alcançar com essa minha proposta? Então, essas 4 perguntas precisam estar ali na verdade, ali, mas respondidas, ok? E tem um outro detalhe que se chama detalhamento, não está aí, que a gente também faz na hora que escreve a proposta de intervenção, tá bom? E aí, continuando, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? É justamente o que eu falei, né? O detalhamento. Além disso, o que mais eu posso trazer ali para dar, digamos assim, uma informação a mais sobre o que eu estou falando? Esse processo aí vai se chamar de detalhamento, tá bom? Então, é assim que se monta o texto dissertativo argumentativo, ok? Então, a gente vai entender agora, a partir de uma ideia a respeito do Enem, o que você precisa fazer na hora, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem comigo. Então, vocês têm aí a proposta de redação do Enem 2022, e aí existe uma série de instruções aqui para vocês, não é?
Só que quando você vai fazer, né, vai ler ali a proposta, você vai passar por uma série de textos motivadores, que eles servem basicamente para te direcionar, olha, o tema é isso, mas existem aqui algumas informações que vocês podem entender a respeito do tema. Então, nós temos aí o texto motivador 1, depois nós temos o texto motivador 2, com alguns dados estatísticos. Depois nós temos o texto motivador 3, explicando também um pouquinho sobre povos e comunidades tradicionais. E depois nós temos o texto motivador 4, né? A Carta da Amazônia 2021. Então, esses textos vão servir para quê? Para direcionar o que é o tema de fato. Afinal, se a gente pensar, quase não se falava até em 2022 sobre a valorização dos povos tradicionais. Então, o texto motivador serve para que você possa saber, o tema é isso. Então, a partir do que foi falado, eu voltei, então, a minha tese e os meus argumentos, ok? E aí, nós temos a proposta de redação ali no final, que diz, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, e aí você tem que fazer o que também? Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, depois que você faz a leitura dos textos motivadores, existe a proposta de redação, que é o que vai realmente perguntar de você ali, agora eu te dei o tema, o que você vai fazer de fato? E aí você vai pensar para além dos textos motivadores, ok? Vocês vão pensar na tese, vão pensar nos argumentos. Agora eu quero que vocês peguem essa estrutura que foi explicada e vejam como ela se dá dentro do texto que eu li junto com vocês. Acompanhem comigo. Então, nós temos aí na introdução a apresentação do problema proposto. Existem inúmeros desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Então, eu estou apresentando aí o problema, a minha tese, o meu ponto de vista. E claro que isso depois vai se relacionar com o tema, porque propriamente o tema já está aí, Existem inúmeros desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Então, já apresentei o tema, na verdade, com a minha tese, basicamente. E isso se dá por quê? Vamos continuar. Devido à ineficiência histórica do Estado e desconhecimento por parte da população da diversidade e da importância desses grupos, ok? Continuando. A valorização de comunidades e povos tradicionais do Brasil é um desafio porque esbarra na ineficiência estatal histórica em proteger esses indivíduos e no desconhecimento por parte da população sobre a diversidade e a importância desses grupos. Então, perceba aí que o tema foi apresentado, a minha tese também foi apresentada junto com os meus argumentos. É isso que eu preciso fazer na hora em que eu escrevo a introdução. Apresentar o tema, apresentar a minha tese e apresentar os meus argumentos. Só depois é que eu vou desenvolver, como o nome já diz, desenvolver as minhas ideias, vou destrinchá-las. Acompanhem comigo. Então, no desenvolvimento, nós vamos ter os argumentos. Exemplificação com a política assimilacionista, citação de Cecília Meirelles em sua obra Crônicas da Educação. Então, nós temos aí, vamos voltar um pouquinho, em relação ao desenvolvimento, para mostrar a questão da ineficiência estatal e para mostrar a questão do desconhecimento por parte da população, esses foram os meus dois argumentos. Eu trouxe o quê para destrinchar essas duas ideias? Primeiro, a exemplificação da política, né, com a política assimilacionista, que diz ali que eles deixaram a sua cultura para adquirirem outra cultura, e depois eu trouxe outro, que foi citação de Cecília Meirelles, né, em sua obra Crônicas da Educação. Então, esse aí foi, digamos, na verdade, essa foi a estrutura
no desenvolvimento, ok? Então, perceba que no desenvolvimento, de fato, eu destrincho as ideias. Lá na introdução eu apenas citei e no desenvolvimento eu vou realmente explicar, vou detalhar as informações. Vamos continuar aí. E nós temos a conclusão com a proposta de intervenção. Nós tivemos duas propostas e nós vamos falar agora da primeira proposta de intervenção. O que é possível apresentar como solução para o problema? Então, vamos verificar aí. Políticas públicas voltadas para a proteção e o reconhecimento dos povos ancestrais negligenciados. Então, nós temos aí a primeira parte da proposta de intervenção, né? O que vai ser feito? Qual é a ação que vamos fazer? Continuando, nós temos quem deve executar essa proposta. Ó, estou dizendo que precisa haver políticas públicas, mas quem vai fazer isso? Quem vai criar? O Estado, aliado à esfera municipal e estadual de poder. Então, está aí quem vai fazer o Estado, bem como a esfera municipal e a esfera estadual. Continuando, como eu vou fazer isso? Qual é a estratégia? Qual é o meio, né, para a ação de fato acontecer? Vamos verificar. Demarcação de terras indígenas e quilombolas e a visita periódica de agentes do governo que documentem as necessidades de cada grupo. Ok, eu vou criar políticas públicas? Beleza, mas como que vai se dar isso? Então, primeiro a gente vai fazer a demarcação das terras indígenas, mas não só isso, a gente vai fazer também a visita periódica aí, ó, de agentes do governo para que então essas políticas de fato aconteçam, não é? Depois, o que vai ser, na verdade, qual vai ser o efeito, qual vai ser o objetivo? Isso tudo vai servir para quê? Para proporcionar o exercício de dignidade para esses indivíduos. A partir do momento que eu tenho políticas que defendam esses povos, claro, vai haver essa ideia de proporcionar o exercício de dignidade para esses indivíduos. Esses indivíduos vão ter dignidade. Então, essa aí foi a estrutura da nossa primeira proposta de intervenção. Só que a pessoa não é fraca, ela fez uma outra proposta de intervenção, então a gente vai acompanhar agora. Vejam aí. Então, na segunda proposta, o que é possível apresentar como solução para o problema? Nós vamos ter na segunda proposta, vamos verificar, promoção do conhecimento sobre essas populações. Então, vai haver aí uma iniciativa para que haja o conhecimento dessas populações. Vamos fazer movimentações para que isso aconteça. Quem vai executar essa ação? A escola. Quem é o agente? A escola. Continuando. Como viabilizar essa solução? Como que a gente vai fazer isso acontecer? Como as pessoas vão ter conhecimento disso? Então, a gente vai fazer o quê? Palestras e aulas extracurriculares, já que a escola vai precisar fazer palestras e aulas extracurriculares, mas isso vai acontecer com quem? Quem que vai fazer isso? Ó, profissionais da área de história e de antropologia. Palestras e aulas extracurriculares, como eu já bem disse, né? Fechando também a parte da introdução. Só que juntando essa parte, a gente vai ter outra parte que é o objetivo da proposta. Vejam aí comigo. Qual efeito ela pode alcançar? Então, isso tudo vai servir para quê? Para o conhecimento sobre essas populações. Então, tanto a proposta 1 quanto a proposta 2, percebam aí que querem dar essa valorização para os povos tradicionais, para as comunidades indígenas, que são delas que estamos falando aí. Então, em resumo, o texto dissertativo argumentativo precisa ter uma introdução na qual você apresenta o tema, apresenta a sua tese, apresenta os seus argumentos, você faz ali uma explicação, contextualiza. Depois, os dois argumentos que você pensou vão ser destrinchados, explicados, desenvolvidos, como a palavra já diz, não é? E aí você vai trazer o repertório, ou seja, ideias além das suas, palavras de outras pessoas para comprovarem o que você está falando ali e, por fim, vai haver a conclusão. Você faz uma retomada, ó, em resumo é isso, mas agora eu vou trazer uma proposta de intervenção e ela precisa ter 5 elementos. A ação que vai ser feita, quem vai fazer essa ação, como essa ação vai ser feita, qual é o efeito, qual é o objetivo e, por fim, você vai trazer uma informação a mais sobre o que você acha que é necessário, mostrando ali um detalhamento. E assim se construi o texto dissertativo argumentativo para o Enem. Eu sei que foram muitas informações, eu espero que eu tenha ajudado aí de alguma forma, ajudado você a entender, e eu fico por aqui.